dia em que Deus assumiu a batalha para o seu povo. Essa história vai aumentar a sua fé e te deixar perplexo. Vocês sabem muito bem que Deus já venceu muitas batalhas para o seu povo, lhes dando capacidade para vencer os inimigos, mesmo quando eles eram em um número muito menor, como na história de Gideão. Porém, essa batalha aqui é única, pois o povo nem precisou lutar com suas armas e escudos. Ou seja, Deus assumiu literalmente a batalha. Mas como foi isso? Os eventos que aconteceram durante o reinado de Josafá, rei de Judá, oferecem-nos informações valiosas sobre a importância de colocar nossa fé em Deus em meio a circunstâncias difíceis. Em essência, Josafá era um rei justo que se esforçou para obedecer ao Senhor e levar os israelitas de volta a ele como seu Deus. Ele governou em um reino do sul, ao mesmo tempo que o perverso Acabe governava no norte. Certa manhã, Josafá ficou surpreso quando suas fontes de inteligência entraram correndo com a terrível notícia de que um vasto exército vem contra você de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazezon Tamar, isto é, En-Gedi. Esta aliança inimiga estava localizada na margem ocidental do Mar Morto, cerca de 24 quilômetros ao sul de Jerusalém. O destino de Josafá e todo o seu reino estava em jogo. Que motivo chocante para alarme! Se você recebesse informações potencialmente fatais, o que você faria? Alarmado, Josafá resolveu consultar o Senhor e proclamou um jejum para todo o Judá. O povo de Judá se reuniu para buscar ajuda do Senhor. Na verdade, eles vieram de todas as cidades de Judá para procurá-lo. Então Josafá se levantou na Assembleia de Judá e Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do novo pátio, e disse: Senhor, o Deus dos nossos antepassados, o Senhor não é o Deus que está no céu. O Senhor governa todos os reinos das nações. Poder e poder estão em suas mãos, e ninguém pode te resistir. Nosso Deus, você não expulsou os habitantes desta terra diante do seu povo Israel e a deu para sempre aos descendentes de Abraão, seu amigo? Eles viveram nela e construíram nela um santuário pelo teu nome, dizendo: se a calamidade nos sobrevier, seja a espada do julgamento, seja a peste ou a fome, estaremos na tua presença diante deste templo que leva teu nome, e clamaremos por ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aqui estão homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, cujo território tu não permitirias que Israel invadisse quando eles vieram do Egito. Então eles se afastaram deles e não os destruíram. Veja como eles estão nos retribuindo, vindo nos expulsar da posse que tu nos deste como herança. Nosso Deus, tu não os julgarás, pois não temos poder para enfrentar este vasto exército que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. Todos os homens de Judá, com suas esposas e filhos, e os pequeninos, ficaram ali diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita e descendente de Asaf, enquanto ele estava na assembleia. Ele disse: ouça, rei Josafá, e todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, isto é o que o Senhor diz a você. Não fique receoso ou desencorajado por causa deste vasto exército, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marche contra eles. Eles estarão subindo pelo passe de Ziz, e você os encontrará no final do desfiladeiro no deserto de Jeruel. Você não terá que lutar esta batalha. Assumam suas posições, permaneçam firmes, e veja o livramento que o Senhor lhe dará, Judá e Jerusalém. Não tenha medo, não seja desencorajado. Saia para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com você. Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então alguns levitas dos coatitas e dos coraitas levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta. De manhã cedo partiram para o deserto de Tecoa. Ao partirem, Josafá levantou-se e disse: ouça-me, Judá, e povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor, seu Deus, e você será sustentado. Tenha fé em seus profetas, e você terá sucesso. Depois de consultar o povo,
Josafá designou homens para cantar ao Senhor e louvá-lo pelo esplendor da sua santidade, quando eles saíram à frente do exército, dizendo: Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando eles começaram a cantar e louvar, o Senhor enviou emboscadas contra os homens de Amon, e Moabe e o Monte Seir, que invadiram Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas se levantaram contra os homens para o Monte Seir, destruí-los e aniquilá-los. Depois que terminaram de massacrar os homens de Seir, eles ajudaram a destruir um ao outro. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar que tem vista para o deserto e olharam para o vasto exército, eles viram apenas cadáveres caídos no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus homens foram levar o despojo e encontraram entre eles uma grande quantidade de equipamentos e roupas, e também artigos de valor superior ao que poderiam tirar. Houve tanto saque que demorou 3 dias para coletá-lo. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beracá, onde louvaram ao Senhor. É por isso que até hoje é chamado de Vale de Baracá. Então, liderados por Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegremente para Jerusalém, porque o Senhor lhes dera motivo para se alegrar com seus inimigos. Nossa grande necessidade deve nos levar à oração e fé em nosso grande Deus. Vemos sua grande necessidade. A oração de Josafá revela seu grande Deus, e vemos sua fé em seu grande Deus e a vitória que ele trouxe. Nossa grande necessidade deveria nos levar à oração. Isso deveria ser evidente para todos que professam ter fé. No entanto, simplesmente porque algo é óbvio não significa que seja sempre feito automaticamente. É simples ler este relato e perder o significado da decisão de Josafá para exortar as nações à oração em resposta ao desastre que estava ocorrendo. Josafá não só poderia ter reagido com pânico, ele também poderia ter ficado com raiva de Deus. Outra resposta normal que Josafá poderia ter tomado teria sido colocar sua fé em seus soldados. Josafá era o rei de Judá. Os antigos monarcas do Oriente Próximo eram um grupo orgulhoso e arrogante. Eles eram responsáveis por manter uma determinada imagem. Que tipo de líder ficaria na frente de seu povo e diz algo como: tenho medo, pessoal, porque estamos indefesos contra o nosso inimigo. Esta não é uma estratégia política eficaz, mas Josafá conseguiu fazer isso. Ele foi honesto sobre seu nervosismo, convocou uma reunião nacional de oração e então orou em voz alta na frente de todos sobre o quão vulnerável ele se sentia. É claro que, do ponto de vista político, teria sido preferível orar em particular, mas então dirigir-se diretamente às pessoas e dizer: Ei, pessoal, temos um pequeno problema aqui. No entanto, o nosso lado tem muito poder. Eles serão completamente eliminados pelas nossas forças. Por favor, ore por nós enquanto guardamos nossa nação e repelir esses intrusos. No entanto, Josafá não estava preocupado com política ou sua imagem aos olhos do público. Ele estava bem ciente de que estaria em sérios apuros se Deus não respondesse à sua oração. E então, ele humildemente reconheceu seu desamparo e orou ao Senhor. Se formos autossuficientes e nos recusarmos a reconhecer que temos necessidades, então estaremos roubando a Deus a glória que é dele por direito. Quando finalmente percebemos quanta ajuda necessitamos, porém seremos humildes diante de Deus e oraremos não apenas por nós mesmos, mas com outros cristãos que podem carregar nossos fardos conosco. Uma vez que as nossas necessidades nos obrigam a voltar-nos para Deus em oração, temos a responsabilidade de aprender a orar adequadamente. A petição de Josafá nos fornece alguns ensinamentos essenciais sobre como buscar a Deus em oração. As dificuldades que enfrentamos deveriam nos motivar a buscar o próprio Deus, pois Deus é o que exigimos. Deus é nosso provedor totalmente suficiente e a fonte de nossa própria vida. Se tivermos Deus e nos apegarmos a Ele, então, mesmo que não estejamos libertos da nossa crise, podemos passar por isso como Jó. A oração de Josafá está repleta de escrituras. Ele começa repetindo as características de Deus, dizendo: Tu és o Deus de nossos pais, você é Deus nos céus, o governante de todos os reinos das nações. Você é tão poderoso e poderoso,
que ninguém pode ficar contra você. Por que ele está contando tudo isso a Deus? A próxima coisa que ele faz é recontar as atividades de Deus, dizendo: você expulsou os habitantes desta terra diante do seu povo Israel, e você o deu aos descendentes de Abraão, seu amigo, para sempre. Ele lembra a Deus a aliança que fez com seu povo, que é ouvir seus gritos de socorro quando eles estão em um momento de dificuldade. Eles estão prestes a expulsar Israel, não de sua posse, mas da posse de Deus. Por fim, ele chama a atenção à capacidade de Deus de lidar com o problema em contraste com a incapacidade de Israel. Essa é uma ótima oração, porque depende muito das Escrituras. Centra-se em Deus como Ele se revelou em Sua palavra. Se orarmos sobre a dimensão dos nossos problemas, nossa fé diminuirá. Contudo, nossa fé aumentará se nos concentrarmos na grandeza de Deus e na maneira como Ele operou ao longo da história e nossas orações. Deus se agrada em ouvir orações de fé em que lhe pedimos que cumpra as verdades e promessas de Sua palavra. Fé em Deus significa ser obediente à Sua palavra. Uma coisa era receber uma promessa do profeta, e outra bem diferente é colocar essa fé em ação. Os cantores estavam literalmente apostando suas vidas na verdade dessa palavra de Deus. Eles estavam envolvidos em uma atividade incomum, que consistia em ir à frente do exército enquanto cantavam louvores a Deus. Seu oponente era um inimigo formidável e bem armado. Como o povo do reino de Josafá, preparado para embarcar no que parecia ser uma expedição insana, Josafá deu-lhes algumas palavras de encorajamento, afirmando: põe a tua confiança no Senhor teu Deus e você será estabelecido. Confie nos seus profetas, ou seja, sua palavra e sucesso. O fato de eles terem continuado marchando é uma evidência de que confiaram no que lhes foi falado. Esta entrega serve como uma espécie de representação para a nossa salvação. Na salvação, não podemos fazer nada. Deus faz tudo. Levante-se e veja a salvação do Senhor em seu nome. Até a fé é dom de Deus, por isso não podemos nos orgulhar. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça, pela notável compaixão de Deus e favor atraí-lo para Cristo que você foi salvo, realmente libertado do julgamento e dada a vida eterna através da fé. E esta salvação não vem de vocês, não através do seu próprio esforço, mas é o dom imerecido e gracioso de Deus, não como resultado de suas obras, nem suas tentativas de cumprir a lei, para que ninguém possa se gabar ou receber crédito de alguma forma por sua salvação. Assim como a fé do cantor foi demonstrada por sua marcha para a batalha, armado apenas com canções de louvor, fé tão genuína em Cristo como Salvador será demonstrada em uma vida de alegre obediência à sua palavra. Fé que diz: eu acredito, mas não resulta em obediência, não é fé salvadora. 1 João 2, 13 e 4. E é assim que sabemos diariamente por experiência que passamos a conhecê-lo, a compreendê-lo e conhecê-lo mais profundamente se habitualmente mantivermos o foco em seus preceitos e obedecer aos seus mandamentos, ensinamentos. Quem disser: eu o conheci, mas não costuma manter o foco nos seus preceitos e obedecer aos seus mandamentos, ensinamentos, é um mentiroso, e a verdade da palavra divina não está nele. A fé em Deus é recompensada por Deus. Todos os que sofrem perdas por Jesus serão ricamente recompensados no céu. Um professor sábio observou: realmente não importa quão grande seja a pressão, só importa onde está a pressão. Cuide para que isso nunca se interponha entre você e o Senhor. Deveríamos nos juntar a Josafá na rejeição de toda autoconfiança e reconhecendo: ó Deus, somos impotentes e não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em você. Nossa grande necessidade deve nos levar à oração e fé em nosso grande Deus. Enfrentar a hostilidade faz parte desta vida, e a verdade é que não há como evitá-lo. Portanto, o nosso objetivo não deveria ser tentar procurar formas de escapar às resistências e às oposições, mas, na verdade, permanecermos fortes ou vencermos quando aparecem. A razão pela qual devemos ter a coragem de enfrentar situações hostis
é porque Deus tem uma terra prometida para cada um de nós possuir, e com certeza haverá gigantes presentes. No entanto, não podemos acessar o propósito de Deus para nós se preferirmos correr e nos esconder desses gigantes. Sem dúvida, essas resistências tentarão assustá-lo, mas é importante ignorar as táticas do medo do inimigo e avançar até a vitória chegar. Você se lembra de como Davi ficou diante de Golias, confiante e desafiador? Ele era tão pequeno em comparação a este grande gigante que se opôs a ele, mas ele venceu e entrou em uma esfera de influência mais elevada em preparação para seu destino como rei de Israel naquele dia, simplesmente porque ele era alto. Vamos examinar 5 princípios que podem nos ajudar a permanecer firmes diante de qualquer oposição. Número 1. Acredite em Deus. Deus quer que acreditemos nele, não importa as probabilidades que enfrentemos, porque nele está a nossa força. Isaac acreditou em Deus mesmo diante de uma hostilidade muito dura, simplesmente porque ele queria pegar água para suas colheitas e gado. Eventualmente, ele desgastou seus adversários e saiu vitorioso. Seus antagonistas podem vir de diferentes maneiras, mas uma maneira segura de silenciá-los é aceitar a palavra de Deus, assim como Isaac, até vencer. Número 2. Seja corajoso. O papel de Deus é nos trazer a vitória final, mas coragem face a uma forte oposição é nossa própria responsabilidade. Deus disse a Josué em Josué 1:3: Eu te dei todos os lugares em que pisa a planta do teu pé, assim como prometi a Moisés. 3 vezes Josué é informado pelo Senhor ser forte e muito corajoso. Deus repetiu as palavras: Seja corajoso 3 vezes enquanto falava com Josué, para ajudá-lo a compreender a importância de permanecer corajosamente quando confrontados com oposições. É fácil se preocupar dependendo do tamanho da animosidade que nos confronta, mas a coragem exige uma postura feroz em todos os momentos, assim como Josué fez quando ele liderou suas tropas para conquistar a cidade de Jericó, contra todas as probabilidades. Número 3. Ore. Orar é outra maneira de permanecer firme diante da animosidade. É difícil ignorar o fato de que o reino físico geralmente é controlado pelo reino espiritual. É por isso que uma pessoa pode ter um sonho claro sobre alguém se envolvendo em um acidente semanas antes de realmente acontecer. Isto significa que muitas das oposições que nos confrontam são espiritualmente determinadas por forças invisíveis muito antes de termos consciência dessa oposição. O objetivo dessas forças é ficar no nosso caminho e resistir-nos de seguir em frente ou atrapalhar os planos de Deus para nossas vidas. Daniel e seus amigos teriam sido mortos se não buscassem a face de Deus nas orações. Foram suas orações que trouxeram as respostas de que precisavam. Todas as grandes coisas que sabemos agora sobre Daniel não teriam acontecido se ele não fosse um homem que soubesse orar quando surgiu a oposição. Como Daniel e seus amigos, devemos permanecer fortes no lugar de oração para encontrar ajuda em nossos momentos de necessidade. Portanto, vamos com privilégio aproximar-nos do trono da graça. Esse é o trono do favor gracioso de Deus com confiança e sem medo, para que possamos receber misericórdia por nossos fracassos e encontrar sua incrível graça para ajudar em momentos de necessidade, uma bênção apropriada chegando no momento certo. Número 4. Use palavras de sabedoria da palavra de Deus. Uma palavra de sabedoria da palavra de Deus pode fornecer uma força incrível em nós quando estamos antagonizados. A vida de Jesus nos mostra que palavras de sabedoria das Escrituras são armas potentes necessárias para resistir aos dardos de qualquer oposição. A palavra de Deus foi o que Jesus usou para vencer nesses momentos de tentação, e é nisso que precisamos nos agarrar também. Querido Deus, nosso Pai Celestial, hoje nos reunimos em humildade diante de Ti, reconhecendo a grandiosidade do Teu amor e poder. Sabemos que a vida muitas vezes nos apresenta desafios difíceis, batalhas que às vezes parecem insuperáveis, mas confiamos em Ti, Senhor, como nossa fortaleza e refúgio. Pedimos, Deus misericordioso, que nos concedas a força e a coragem necessárias
para enfrentar as adversidades que se colocam em nosso caminho. Capacita-nos a vencer as batalhas que travamos diariamente, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Que a Tua luz guie nossos passos e a Tua sabedoria nos oriente nas decisões que tomamos. Ajuda-nos a manter a fé inabalável, mesmo quando as tempestades da vida parecem violentas. Que sintamos a Tua presença constante, confortando-nos nos momentos de tristeza e celebrando conosco nas alegrias. Senhor, sabemos que contigo ao nosso lado somos mais que vencedores. Confiamos em Ti, Deus fiel, e agradecemos antecipadamente por ouvir nossas súplicas. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém.